Passo a palavra neste momento ao senhor César Calegari. É um grande prazer estar aqui entre educadores aqui de Suzano. Durante muitos anos da minha vida eu tive a oportunidade de ter contato com vários educadores da cidade e alguns dos quais eu tive a alegria de encontrar. Eu quero cumprimentar aqui o prefeito Rodrigo, o secretário Nazir, a Vera, que é dirigente de educação desta região aqui de São Paulo, o Leandro, e com eles toda a equipe que está aqui reunida, outras pessoas que estão em outros encontros aqui na cidade, nesse que é o dia que, no fundo, marca o início do segundo semestre letivo nesse ano de 2017. Então, para mim é um grande prazer, espero que nós possamos, a partir desse contato, estabelecer um processo de cooperação, de parceria, principalmente em torno do trabalho que eu tenho a responsabilidade de liderar no Conselho Nacional de Educação, que é o trabalho de elaboração da norma instituidora da Base Nacional Comum Curricular, relacionada à educação básica e, nesse instante, com o foco na educação infantil e no ensino fundamental. O Brasil nunca teve isso, uma Base Nacional Comum Curricular definida em norma, né? E essa novidade, ela não é uma novidade que tem uma marcação governamental específica, né? Mas ela vem de um movimento que de tempos atrás. A Constituição brasileira, ela já fala a respeito da necessidade de que o Brasil institua um conjunto de referenciais curriculares básicos que garanta direitos e objetivos de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. Mais para frente, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a principal lei, todos nós que nos formamos professores temos a obrigação de conhecer a LDB, né, que é de 1996, ela também faz uma referência explícita à necessidade de nós termos uma base, né, dos currículos que possa organizar os direitos educacionais. Nós tivemos, há poucos anos atrás, as conferências de educação. A Conferência Nacional de Educação, ela, na realidade, representou o estuário, né, o final de um conjunto de mobilizações de educadoras e educadores no Brasil em torno de uma reflexão profunda a respeito dos desafios educacionais brasileiros e também dos objetivos e metas que nós deveríamos buscar para garantir a educação como uma educação de equidade, porque essa dentro de um sistema nacional de educação articulado. A Conferência Nacional de Educação foi a principal base do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei, né, votada no Brasil e que estabelece um conjunto de objetivos, metas estratégicas. Entre esses objetivos e metas e estratégias está a necessidade, a orientação, o dever do Brasil constituir uma base nacional comum curricular definidora de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Muitos desses dispositivos da Lei do Plano Nacional de Educação acabaram também sendo repetidos nos planos estaduais e planos municipais de educação, que também são leis municipais e estaduais aprovadas em todo o Brasil. Pois bem, esse dever, né, de realizar uma base nacional comum curricular, ele se apoia num diagnóstico que todos nós aqui somos capazes de reconhecer. O Brasil tem produzido avanços na área educacional, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas ainda é um Brasil que, nas nossas cidades, nos nossos estados e no conjunto no Brasil, revela ainda um traço que vem do centro da nossa história. Eu sempre costumo dizer algo que a gente já repetiu várias vezes, mas nunca é demais repetir. As elites hegemônicas no nosso país sempre viram a sonegação do direito à educação como a sua principal
instrumento, a sua principal ferramenta de controle sobre a sociedade. Então, por isso nós vamos arrastando esse problema pelo nosso país ao longo dos séculos e ao longo de anos. Quando nós verificamos os indicadores educacionais do nosso país, é algo que deve nos deixar estarrecido. Outro dia eu estava verificando, por exemplo, os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA. Muitos aqui conhecem a Avaliação Nacional da Alfabetização porque ela está ligada ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que eu tive a honra de coordenar quando fui secretário de Educação Básica do MEC, e a ANA faz parte do Pacto Nacional. E quando nós verificamos os números dessa... É algo que deixa a gente perplexo, porque no Brasil, considerando o Brasil como um todo, 1/3 das crianças, quase 35% das crianças, chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental sem que estejam alfabetizadas. E aqui no estado de São Paulo, particularmente, esse número não é muito diferente, chega a 30 e poucos %, sendo que a maior parte das crianças paulistas já estão na escola há pelo menos 5 anos, porque 2 anos de pré-escola e ainda 3 anos de ensino fundamental. E nós ainda consideramos natural que uma parte grande das crianças brasileiras tenham as suas condições de desenvolvimento fragilizadas porque não estão realizando o seu direito de estarem alfabetizadas no momento adequado da sua vida, que é em torno dos seus 8 anos de idade, quando elas vão concluindo pelo menos o 3º ano do ensino fundamental. Em estados como Alagoas, por exemplo, 70% das crianças chegam ao final do ciclo de alfabetização sem verem realizado esse direito. O que é que se pode esperar numa situação como essa? O Brasil tem muitas dificuldades na política, dificuldade na infraestrutura, dívida, problemas de toda a espécie, mas a pergunta que se faz, será que é muito difícil garantir que todas as crianças, sem exceção, estejam alfabetizadas no momento em que elas têm o direito de estar alfabetizadas? O que acontece quando esse tipo de direito é fraudado em relação a essas crianças? Pois bem, esses desafios são problemas que o país precisa resolver. Eu gosto muito do mar, eu sou um marinheiro, eu gosto de velejar, gosto de andar, enfim. E nós aprendemos uma coisa que é o seguinte, não há bons ventos quando nós não sabemos exatamente para onde nós queremos chegar. E a Base Nacional Comum Curricular, na realidade, é uma rota, ela é uma espécie de um roteiro que explicita com clareza quais são os direitos de aprendizagem que cada criança brasileira, onde quer que ela esteja vivendo, numa família pobre, numa família rica, no interior do estado do Nordeste brasileiro, aqui na cidade de Suzano, numa cidade como São Caetano do Sul, que é uma cidade rica, enfim, onde quer que esteja, as crianças, jovens e adultos no Brasil devem ter os mesmos direitos. Pois bem, mas apenas falar de direitos à educação de qualidade não basta, porque isso é muito genérico. Nós precisamos ter a capacidade de enunciar com clareza quais são esses direitos. O direito é uma construção social. Isso é importante que a gente diga, não é? Quando a gente fala o direito porque está na lei, está na Constituição, leis, constituições são coisas inventadas por pessoas. Nós construímos esses direitos. Quando a gente abre a Constituição do Brasil, e a gente vê logo de saída tem alusões à palavra, ao termo, ao conceito de liberdade, depois nós vamos verificar dezenas e centenas de artigos, incisos e não sei o que lá, explicitando, enunciando com clareza quais são os direitos relacionados à liberdade individual, coletiva e tudo mais. E quando nós falamos direito à educação de qualidade, nós precisamos explicitar isso aí. O que significa uma criança estar alfabetizada aos 8 anos de idade, por exemplo? Nós temos que ter clareza de dizer quais são
as habilidades e os conhecimentos que essas crianças devem ter, precisam ter, têm o direito de ter, quando elas chegam pelo menos aos 8 anos de idade, concluindo aí o 3º ano do ensino fundamental. Também no que diz respeito à educação infantil, há direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que têm que ficar explicitados. Pois bem, o que eu quero aqui nesse primeiro momento dizer é que a Base Nacional Comum Curricular é algo não apenas que a lei brasileira indica como necessidade que o Brasil constitua, mas ela é uma base de direitos e que, portanto, sendo uma base de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, ela nos impõe, como sociedade, como famílias, como profissionais de educação, como gestores da área pública, deveres em relação a esses direitos, independente das condições em que as cidades, as secretarias, os municípios, as escolas tenham nesse instante. Porque o direito ele tem que ser considerado algo a ser alcançado e os deveres devem ser projetados para que esse alcance seja de fato realizado. Então, quando nós verificamos que uma criança, no 3º ano do ensino fundamental, estou pegando a esmo, ela tem a capacidade de localizar informações explícitas num texto, esse é um direito que ela tem que saber isso no 3º ano do ensino fundamental, ela deve ter a condição de identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais, ela tem que ter a condição de reconhecer a função de gráficos em tabelas como forma de apresentação de dados e informações, isso no 3º ano do ensino fundamental, eu estou dizendo quais são as habilidades que elas têm que fazer. Bom, apesar de dizer isso, e esse aqui é o documento, vou até exibir para vocês, é um documento de quase 400 páginas, esse aqui é o documento que está conosco no Conselho Nacional de Educação. E é uma proposta original do Ministério da Educação que será mexida, transformada, aperfeiçoada, e eu espero que esse nosso encontro aqui, ele seja uma oportunidade de nós criarmos laços de cooperação para que o trabalho que eu e os meus colegas do Conselho Nacional de Educação possamos ter a maior riqueza possível da experiência prática e do conhecimento que os educadores de Suzano têm em relação à implementação curricular. Porque nós sabemos que a maior riqueza em matéria de educação está com quem faz a educação, nas escolas e, sobretudo, nas escolas públicas, e essas pessoas são exatamente vocês. Então, tudo aquilo que vocês puderem, ao examinar os documentos da Base Nacional Comum Curricular, eu estava conversando agora com o secretário e também com a sua equipe, que talvez uma das providências que venham a ser tomadas em breve é proporcionar que a rede, vocês, possam ter, nos seus momentos de hora de trabalho coletivo, enfim, nos momentos que forem, fazer um exame mais detalhado das propostas, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Eu não vou detalhá-las aqui hoje, que seria praticamente impossível, mas seria muito importante que o exame mais detalhado de tudo isso pudesse permitir um conhecimento maior e que vocês possam nos encaminhar contribuições para que o trabalho do Conselho Nacional de Educação possa ser o melhor trabalho possível. Pois bem, a elaboração desse processo da Base Nacional, vale a pena dizer, não apenas porque está na lei, não apenas porque é uma necessidade, a necessidade não é só para o ciclo de alfabetização, a necessidade está na educação infantil, a necessidade está no ensino médio, está nos anos finais do ensino fundamental, porque nós temos muitos e muitos problemas a superar em matéria de qualidade da educação como um direito de todos, em todas essas diferentes fases. Pois bem, o Ministério da Educação decidiu encaminhar para o Conselho Nacional de Educação uma proposta, como eu estava dizendo, relacionada à educação infantil e ao ensino fundamental. O ensino médio, lamentavelmente, ainda não está contido nessa proposta. Eu digo lamentável porque, para uma base de toda a educação básica, nós deveríamos ter uma percepção clara de quais são os objetivos, direitos de desenvolvimento e aprendizagem também para o ensino médio, porque aqui todos sabem que a educação infantil se relaciona com o ensino médio
como o ensino médio se relaciona com a educação infantil, né? E essa integração ela precisa estar mais clara. Infelizmente, por conta de decisões de natureza política, o Ministério da Educação ainda não produziu a sua proposta relacionada à base do ensino médio. Isso deve vir ao Conselho Nacional de Educação o ano que vem. Então, nesse instante, é ensino fundamental, é educação infantil. Esse documento que nos foi enviado, ele já passou por algumas rodadas de discussão. Houve, há 2 anos atrás, uma primeira versão. Essa primeira versão foi submetida a uma consulta pública que recebeu milhões de contribuições de educadoras e educadores do Brasil inteiro. Dessa consulta pública, esse primeiro documento gerou-se um segundo documento que foi submetido a seminários estaduais que foram realizados no ano passado, com a participação de cerca de 10 mil educadores e que fizeram também as suas contribuições. Disso se gerou essa terceira versão, que, como eu estava dizendo, agora está sendo analisada, discutida pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem uma comissão que eu presido, composta por 20 membros, e nós estamos, nesse instante, realizando audiências públicas em todo o Brasil para discutir essa proposta, receber subsídios, receber recomendações. Na semana passada, na sexta-feira, nós realizamos a audiência pública na região Nordeste, na cidade de Recife. A questão de, no começo do mês, fizemos a da região Norte, na cidade de Manaus. Na semana que vem, vamos realizar para a região Sul, na cidade de Florianópolis. No dia 25 de agosto, vamos realizar na cidade de São Paulo, envolvendo a região Sudeste. Eu espero encontrar pelo menos alguns de vocês nessa audiência pública que vai ser realizada em São Paulo. E, finalmente, a audiência pública que vai acontecer em Brasília, envolvendo a região Centro-Oeste. Até o final do ano, nós pretendemos votar no Conselho Nacional da Educação a norma instituidora da Base Nacional Comum Curricular. Bom, posta toda essa história, eu vou agora me dirigir, né, tentando aqui dialogar com vocês, o que ela tem que ver com a nossa vida a partir daí, né? Então, isso é um ponto que é da maior importância. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que esta construção que o Brasil está fazendo agora, a Base Nacional, terá reflexos no trabalho de cada um de vocês pelos próximos 20 anos, pelo menos. Os próximos 20 anos da vida educacional das escolas brasileiras, professoras, professores, gestores, auxiliares, técnicos de Secretaria da Educação, terão como referência este documento definidor com mais clareza, com uma clareza nunca antes apresentada em qualquer outro momento da educação brasileira, das habilidades, dos direitos e objetivos de aprendizagem relacionados a cada uma das etapas da educação básica, inclusive ano a ano, momento a momento da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vai ser uma grande oportunidade, num primeiro momento eu queria marcar isso, depois vou repetir ao final, de nós estruturarmos para valer as atividades de formação continuada de professoras e professores de todo o Brasil. Hoje em dia, o Brasil investe bastante até em formação continuada. Todos os que estão aqui já frequentaram cursos, alguns muito bons, outros deixando a desejar, alguns que tiveram repercussão efetiva no processo de trabalho de cada um de vocês, nas suas salas de aula, com as suas crianças, com seus jovens, e outros cursos que fizeram pouco significado. Pois bem, todos vocês conhecem isso. O que nós vamos ter a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, provavelmente, já votado esse documento, é um conjunto de diretrizes que vai dar foco à atividade formativa dos 2 milhões de professoras e professores que militam na educação básica hoje no nosso país. E, então, eu estava até conversando com o secretário, e ao conversar com ele, começamos a conversar com os secretários de educação,
técnicos das secretarias, gestores escolares e, sobretudo, com professores, porque nós temos agora, uma vez definida a Base Nacional Comum Curricular, procurar compreendê-la em detalhes, não como algo que seja uma receita ou algo que seja imposto ao trabalho das professoras e professores, mas algo que deve ser levado em consideração ao refletir sobre o trabalho que nós estamos fazendo nas nossas respectivas salas de aula, no trabalho de integração necessária entre os diversos quadros da educação, entre os diversos profissionais da educação, tanto no processo pedagógico, político-pedagógico de cada escola, como aquilo que vem a definir as características educacionais de cada rede de ensino de cada cidade no Brasil. O que se espera é que a rede educacional de Suzano, nas suas creches, nas pré-escolas, nas escolas de ensino fundamental, tenham a oportunidade, a partir desse documento, de rever o seu trabalho e rever o seu trabalho de maneira criativa e especial. Base Nacional Comum Curricular, quero deixar isso com muita ênfase, não é currículo. O currículo é algo que tem que ser criativamente desenvolvido, criado e desenvolvido por cada rede de ensino e até mais particularmente por cada escola. Claro que nós precisamos sempre ter atenção à questão da unidade, da unicidade dentro de uma rede, por exemplo, com tantas escolas como que é a rede de Suzano. Uma tem a ver com a outra, né? E, portanto, nós devemos buscar um processo de integração. Mas nada é mais rico do que o trabalho que pode ser cotidianamente inventado, criado e recriado pelas professoras e pelos professores dentro de um trabalho coletivo de uma unidade escolar. Então, a base não é o currículo, mas ela é um referencial obrigatoriamente considerado ao criar ou rever as estratégias, os currículos, a forma de organização, a seleção dos materiais didáticos, os sistemas avaliativos de cada uma das escolas brasileiras. Então, é um excepcional criativo, criativa possibilidade. Eu me valho novamente da questão da náutica, né? Nós precisamos estar sempre, quando navegamos, nos orientando. Muitas professoras e professores brasileiros se sentem frequentemente abandonados e perdidos em relação à sua própria posição relativa dentro de um sistema. Se nós vamos fazer aqui um exame assim, sincero de consciência, quais de nós efetivamente conhece o projeto político-pedagógico da escola em que nós trabalhamos? Muitos de nós não os conhecemos. É muito frequente que um professor novo, que entra agora na nossa rede, né, chegue já começando a dar aula, sem ter a menor ideia de qual é a proposta pedagógica daquela escola. E olha que esses professores, sobretudo os colegas mais novos, né, que vêm com deficiências gravíssimas dos seus bancos escolares, das faculdades e universidades, olha, com todo o respeito, né, são professores que são, às vezes, colocados para desafios sobre os quais, ou em relação aos quais, eles não têm condição de atuar. E para falar, eu conheço muito, respeito, tenho um amor enorme e uma solidariedade imensa a todos esses colegas, mas tem muitos professores que chegam às nossas escolas para alfabetizar crianças e eles próprios não estão alfabetizados. Eles próprios não estão alfabetizados. Vocês sabem disso, colegas que chegam, muitas vezes, dos bancos escolares e que não apenas não dominam teoria, mas não têm a menor ideia do que significa uma escola na prática e os desafios concretos de uma sala de aula. Não aprenderam, né, não tiveram condições de aprender, porque também não lhes ensinaram nos bancos de faculdades, às vezes de péssima qualidade, o que significam as metodologias, as estratégias próprias de enfrentamento do fazer pedagógico numa sala de aula. Esta é a nossa realidade. E é uma realidade com a qual nós temos que conviver, mas é uma realidade que nós temos que superar.
E como é que nós fazemos para superar essas deficiências, das quais todos nós, inclusive eu aqui, somos portadores de deficiências formativas severas? É organizar de uma maneira mais clara, mais objetiva, programas formativos que façam sentido, claro, para nós profissionais, mas façam sentido para os estudantes, as crianças e jovens que estão sob a nossa responsabilidade. A atividade de formação de professores continuada e inicial só tem um sentido, são as crianças, eles são o nosso sentido, e não outra coisa. Eu reconheço que nós todos vamos e fazemos esforços pessoais para que tenhamos atividades de formação que resultem em certificados, resultem em títulos que possam valer para fins da nossa progressão funcional. Isso é uma coisa importante, faz parte dos sistemas educacionais. Mas nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Atividades de formação de profissionais só têm sentido se elas tiverem repercussão real na aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Atividades formativas são para isso, que tem como subproduto também o reconhecimento de esforços relacionados à minha condição de profissional. Isso deve ser contemplado nos sistemas educacionais para que aquilo valha, seja considerado, seja valorizado e que possa ter, inclusive, uma repercussão nas minhas condições de salário, nas minhas condições de escolha e atribuição de aulas. Tudo isso é válido, mas nós não podemos jamais perder o foco principal, que a atividade dos profissionais da educação, inclusive a sua atividade formativa, tem o sentido maior, o sentido mais nobre de todos, que são os alunos, as crianças, os jovens e os adolescentes. É para eles que existimos, é para eles que os nossos esforços devem ser direcionados, e não ao contrário, porque frequentemente é ao contrário que as coisas acontecem. A Base Nacional Comum Curricular permitirá, portanto, a partir de já, a partir do momento que nós vamos começar a avaliar, inclusive essa proposta que ainda é proposta do Ministério da Educação e que logo mais será uma norma nacional, não sendo currículo, ela terá condições concretas de ajudar a um posicionamento melhor das professoras e dos professores do Brasil. Quando eu falo posicionamento melhor, é porque nós conhecemos o que acontece na educação. Em todos os lugares, isso não é um problema de Suzano, isso é um problema de todos os lugares. Eu fui secretário de Educação do município de São Paulo com 1 milhão de alunos e que tem uma enorme rede de educação infantil, uma enorme rede de ensino fundamental. A situação mais comum em São Paulo é que uma criança chega com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental e as professoras e os professores, diretores daquela escola, não têm a menor informação a respeito do que foi feito com aquela criança do ponto de vista educacional quando ela estava na pré-escola da minha própria rede. Quer dizer, crianças que chegam como se fosse uma tábula rasa, porque os sistemas educacionais ainda são muito fragmentados. Em alguns lugares parece que as escolas de educação infantil nada têm a ver com as escolas de ensino fundamental. E pior, professores que militam na educação infantil em muitas redes, certamente não é o caso daqui, são tratados como professores de segunda classe, como se professores de educação infantil fossem professores menores. Não são, são os mais importantes, porque são deles que depende a formação da arquitetura do cérebro das crianças. A ciência já nos mostra isso com absoluta clareza. São nos primeiros anos de vida de uma criança que se forma a arquitetura do cérebro. Corretos apoios, corretos desenvolvimentos, formas adequadas de tratar uma criança desde a creche, passando pela pré-escola, tem imensas repercussões naquilo que será essa criança ao curso de toda a sua vida educacional e depois da vida adulta, na sua vida social e tudo mais. Então, cuidar com clareza e valorizar todos os momentos da educação, inclusive para a educação infantil, isso é importante. Pela primeira vez, a Base Nacional Comum Curricular relacionada à educação infantil está trazendo com mais foco, com mais detalhamento, quais são os campos de experiência,
os campos de desenvolvimento para uma criança de 6 meses de idade até 1 ano e meio de idade, para as crianças pequenas ainda, que vai até as crianças de 3 anos e pouco, e para aquelas crianças que estão na pré-escola com 4 e 5 anos. Há um debate em relação a esse assunto. A proposta do Ministério da Educação, que está aqui na versão 3, ela já traz uma indicação que, para muitos educadores, é um pouco problemática, porque estaria forçando precocemente as crianças a terem uma atividade mais já sistemática em torno da escrita e da leitura. Muitas professoras e especialistas da educação infantil sabem que um dos grandes riscos na área educacional, sobretudo quando se trata de crianças pequenas, é produzir nessas crianças uma espécie de estresse tóxico, proveniente de desafios que essas crianças não estão suficientemente maduras para enfrentar. Então, não adianta a gente querer na educação infantil que uma criança de 3 anos, como algumas famílias desinformadas e aflitas querem. Não, eu quero que meu filho é de uma família extraordinária, eu dou tudo que ele precisa e tudo mais, e com 4 anos meu filho tem que saber ler e escrever. Bom, até tem crianças que até sabem, têm algumas habilidades de ler e escrever. Mas e outras habilidades? Habilidade de sociabilidade, de saber se expressar, né, por várias outras formas, que não é nem por leitura e escrita. Então, os que são profissionais da educação infantil terão agora na Base Nacional Comum Curricular um conjunto de indicações com capacidade, com possibilidade de iluminar as propostas curriculares, seja das crianças muito pequenas, seja das crianças pequenas, sejam das crianças que estão na pré-escola com 4 e 5 anos. Portanto, nos posicionarmos melhor, integrar o trabalho daquelas profissionais que atuam com as crianças menores nas creches e o trabalho delas com os outros profissionais que atuam, por exemplo, na pré-escola, dentro de um processo de desenvolvimento minimamente previsto, volto a dizer, porque não apenas envolve direito, mas envolve também deveres das escolas e dos profissionais da educação e das famílias, no sentido de assegurar que esse processo de progresso e de desenvolvimento seja de fato alcançado, sem estressar, sem violentar, sem trazer coisas precocemente, enfim, sobretudo respeitando o desenvolvimento das crianças. Isso está minimamente indicado, ainda num processo de construção, na proposta que nós vamos constituir para a educação infantil. Para o ensino fundamental, né, situações são diferentes, porque, lamentavelmente, no ensino fundamental, ele é propriamente um ensino, ainda no Brasil, muito fragmentado. Nós temos, em geral, os primeiros 5 anos do ensino fundamental, com uma referência básica de uma professora ou de um professor, eventualmente em algumas escolas com um ou mais, em algumas áreas mais especializadas, e depois, no 6º ano do ensino fundamental, as crianças vão para um outro tipo de mundo, para um outro tipo de escola, né? Já não é mais uma professora, mas são 9, 10, 11 ou 12 professores, disciplinas e matérias e tudo mais. Onde nos colocamos numa situação como essa? Que tipo de criança ou que tipo de estudante eu devo legar a uma escola de anos finais do ensino fundamental? Que tipo de direitos educacionais essa criança, quando está chegando aos seus 11, 12 anos, está começando, deveria ter, para que eu pudesse entregá-la a uma escola do Estado com o preparo necessário para que o meu colega lá no Estado pegue o bastão e dê continuidade aos direitos educacionais dessas crianças. Porque também no que diz respeito ao ensino fundamental, criança sai do ensino fundamental de uma escola de prefeitura, ou às vezes da mesma prefeitura, e vai para a escola do Estado como se fossem 2 mundos completamente divorciados. Isso não pode acontecer, porque quem é que se prejudica com isso? As crianças, nesse caso quase que adolescentes já. Onde que estão os principais desastres da educação brasileira, medidos em matéria de reprovação, de fracasso educacional? Exatamente no 6º ano do ensino fundamental, quando crianças perdidas
são fruto de escolas que se perdem no caminho, umas com as outras, profissionais que não se articulam, porque não se criam condições de articulação e de cooperação, e que, portanto, levam a esse fracasso retumbante, né, que acontece na educação brasileira, que vai se transformando quase que uma verdadeira guilhotina a ceifar as possibilidades de futuro de milhões e de milhões e milhões de meninos e meninas que deveriam ter assegurado o seu direito educacional. A Base Nacional Comum Curricular, ela permite uma visão clara e sistêmica, de tal forma que professores que militam no primeiro, no segundo, terceiro, quarto e quintos anos de ensino fundamental tenham uma visão de antes e depois. De antes é o que deverá ter acontecido, de depois é o que ele vai deixar como legado. Vai poder ter uma visão lateral também, porque vai poder perceber que profissionais da educação que estão, ao mesmo tempo, trabalhando com grupos semelhantes de crianças, estão fazendo coisas semelhantes, não iguais, mas coisas semelhantes. Então, eu volto a dizer, é uma espécie de um GPS virtuoso que nos permite ter uma visão crítica de localização do nosso trabalho, o que vai dar sentido ao trabalho de cada uma e de cada um. Repercussões também nos processos de avaliação. Frequentemente nós falamos e falamos e falamos e aprendemos que as avaliações devem ser basicamente de natureza diagnóstica e com características formativas. Não é isso que a gente sempre pensa no que diz respeito da avaliação? Mas muitas avaliações são produzidas e feitas no nosso país sem que nós as tomemos como os elementos orientadores do nosso trabalho na sala de aula. Eu me lembro aqui que, como secretário de Educação de São Paulo, um certo mês de agosto, eu fui visitar uma escola lá num bairro complicado, chamado Capão Redondo. Essa escola, entretanto, era uma escola que tinha uma fama de ser uma escola boa, mesmo cercada numa comunidade cheia de problemas, violência, pobreza e tudo mais, mas uma escola boa, uma equipe estável, uma diretora daquelas que são muito entusiasmadas, muito criativas. Eu cheguei lá, como sempre, a gente é carinhosamente recebido, né, com chazinho, com bolachinha, com carinho e tudo mais. Mas eu perguntei para essa diretora da escola, eu falei, professor, e como é que vocês foram no resultado da ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização? E ela se calou e logo foi buscar o relatório. Ela tinha transformado o relatório da escola, secretário, num álbum, sabe aqueles álbum com capa dura, cheio de florzinha, com orgulho, né? Eu abri, entretanto, aquele relatório e comecei a olhar, fechei, abri de novo e perguntei para ela, mas, professora, 40% dos alunos da sua escola chegaram ao terceiro, segundo esse relatório, chegaram ao final do terceiro ano e não estão alfabetizados, e a senhora está contente com isso? Ela foi tomada de uma surpresa pela meu comentário, minha indagação, porque, na visão dela, 60% dos alunos tinham conseguido. 60%. E aquilo, inclusive, era melhor do que a média da região. Mas ela e a equipe não tinham tomado nenhuma providência, a não ser fazer o álbum, de transformar o resultado daquelas avaliações num combustível das ações relacionadas às crianças daquela escola. Tanto aquelas que estavam, de fato, alfabetizadas no momento adequado, quanto aquelas tantas outras que não tinham conseguido e que, a partir de então, já estavam começando a acumular déficits e mais déficits e mais déficits na sua vida. Então, vejam que a Base Nacional Comum Curricular, ela pode dar pistas muito materiais, muito concretas a respeito de quais são as estratégias avaliativas de natureza diagnóstica e formativa que cada uma das escolas e o nosso próprio trabalho podem se pautar. Isso é facilitar trabalho de professores, é dar sentido ao trabalho educacional de professoras e professores e das equipes escolares. Porque antes de ficar contando com avaliações que são produzidas no MEC, no SARESP e tudo mais, são as próprias escolas com autonomia que melhor podem fazer os seus processos avaliativos.
desde que ela tenha um norte, desde que ela tenha um GPS, desde que ela tenha uma visão de conjunto do seu projeto político pedagógico daquela escola, para cada turma e para cada fase, e que tenha também uma visão geral da realidade da rede em que ela se situa. A realidade da rede é que ela deve estar sempre correlacionada com as realidades e possibilidades socioeconômicas de cada local. Então, veja que no caso do ensino fundamental, nós vamos ter possibilidades novas que sempre vão ficar muito marcadas com os desafios relacionados à formação, mas vão estar relacionados também a outros pontos. Quando eu era secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, é atribuição desse secretário gerenciar o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. O PNLD brasileiro é o maior programa de livros didáticos governamental do mundo. O Ministério da Educação seleciona, compra e distribui 160 milhões de livros didáticos todos os anos, através de um critério que muitos de vocês conhecem, né, já que há um catálogo colocado em algum momento pelo próprio Ministério da Educação, e as professoras e os professores fazem a escolha, né, indicam, olha, eu prefiro esse livro, eu quero esse livro e tal. E, na medida do possível, ano a ano, esses livros de primeira escolha vão chegando nas escolas e tudo mais. Na época, eu fiz uma pesquisa como secretário de Educação Básica a respeito do grau de conhecimento que as professoras e professores brasileiros que escolhem os livros didáticos, que grau de conhecimento têm esses professores do livro didático que eles escolheram. É um resultado aterrador. A maior parte dos professores brasileiros, sobretudo os mais novos, né, porque os professores com mais experiência já desenvolveram a sua própria tecnologia, metodologia, sabem mais das coisas, mas os mais novos não têm a menor ideia do livro e das possibilidades que aquele material didático apresenta para ele e para os seus alunos, embora tenha o livro do professor e o livro do aluno. Isso custa uma fortuna para o Brasil, e são livros, em geral, de boa qualidade, até porque, em geral, também escolhidos ou indicados pelos professores. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, pela primeira vez, vai fazer com que o currículo das escolas de educação básica seja um currículo escolhido pela escola e não ditado pelo livro didático. Porque é isso que vem acontecendo. Quem hoje faz currículo no Brasil são os exames de larga escala. Eu não estou falando nada aqui que seja misterioso para ninguém. Qual é a escola que nos últimos anos, em ano de prova Brasil, não faz algum tipo de preparo anterior, tendo em vista as edições anteriores da Prova Brasil, para que seus alunos vão bem na Prova Brasil? Ué, todo mundo faz isso. Só faltava não fazer, porque quem não faz, inclusive, corre o risco de que a escola fique um pouco mal na fita. Então, exames de larga escala, provas de larga escala, avaliações de larga escala e materiais didáticos são hoje os grandes ditadores dos currículos e projetos e planos de curso das escolas brasileiras. Nós temos que fazer com que haja, como diz o Caetano Veloso, uma espécie de avesso do avesso. Quem tem que definir livro didático e avaliações são aqueles que elaboram e implementam os currículos nas escolas, de maneira autônoma e de maneira criativa. E isso a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar a fazer. Vai ajudar, nesse particular, a que professoras e professores, como vai acontecer no ano que vem, o ano que vem, pelo edital do PNLD, vocês vão receber um catálogo de possibilidades de livros e materiais didáticos a serem fornecidos pelo MEC, e que nós esperamos que a escolha dos livros e materiais didáticos que chegarão aqui à cidade, pelo Programa Nacional do Livro Didático, eles sejam escolhas conscientes das possibilidades, dificuldades, limites e oportunidades que esses livros didáticos que chegarão aqui terão em face ao projeto político-pedagógico da escola e da rede a partir do ano que vem. Então, vejam que, nesse particular, a Base Nacional Comum Curricular ela terá uma imensa repercussão, que não é do dia para a noite, nós temos muito trabalho a fazer. Um outro ponto que eu considero importante nesse cenário de possibilidades e de desafios são
questões que estão sendo colocadas, e nós, do Conselho Nacional de Educação, vamos dar um pouco mais ênfase, né? No mundo inteiro, todos aqueles que têm procurado avançar em matéria de educação, chegamos hoje à conclusão, né, que não é novidade para muitos de vocês, assim, não para a imensa maioria aqui, não é, que nós aprendemos quando criamos. Né? Passou aquela fase, né, que a gente imaginava que a escola era apenas um local em que nós transmitíamos informações e alguns conhecimentos para crianças e para jovens que não sabem nada. Hoje, as crianças e os jovens que estão cada vez mais conectados, a eles chega a informação por todos os poros possíveis e imagináveis. Eles são nativos digitais, né? Nós somos migrantes digitais, nós estamos chegando a esse mundo, mas eles já nasceram nisso. Crianças de 2 ou 3 anos, né, quando pegam uma tela que não vira com o toque de dedo, acho que tem alguma coisa quebrada, né? Então, todos nós sabemos dos desafios que tem por aí, mas as crianças chegam com muita informação. No mundo inteiro isso é assim, quer dizer, nós estamos numa fase de grande mudança. A Base Nacional Comum Curricular, assim como devem ser, pelo menos no meu modo de ver os currículos, eles devem, sobretudo, pensar e conceber o processo de ensino e de aprendizagem como atos criativos incessantes. Nós aprendemos quando criamos, e Base Nacional Comum Curricular e currículos, eles devem fomentar, sobretudo, o trabalho colaborativo de autoria, o que nós chamamos de TCA. Crianças aprendem quando criam, mesmo quando essas criações não sejam nada original, mas para elas é absolutamente original, porque elas estão reinventando, né, recriando conhecimentos da realidade e, frequentemente, criando coisas novas mesmo, não apenas para elas, mas para todos nós. A ideia de uma proposta curricular de natureza protagonista, que sublinhe o caráter protagonismo do processo de aprendizagem, é um ingrediente relativamente novo em termos de visão educacional do Brasil, em que crianças pequenas mesmo, em creches e pré-escolas, no ensino fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, e mesmo no ensino médio, que é um assunto que nós vamos tratar depois, essas crianças e esses jovens estarão se preparando para a vida, para a sociedade, se criam, e mais, se criam de maneira colaborativa. Esta é uma opção, inclusive, de visão de mundo. Nós acreditamos que a escola tem que ser um processo de inclusão e não de exclusão. Não faz sentido ter melhores e piores. A escola tem que ter o objetivo de não deixar nenhum para trás, nunca. E os próprios estudantes devem ter a consciência que eles só poderão ir para frente se todos forem para frente. Só vão avançar se todos forem avançar. E, portanto, se constitui aí um valor fundamental e fundante da sociedade, que é a ideia de uma solidariedade prática. Respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, conviver com elas, mas conviver com as diferenças de maneira colaborativa e criativa. Esse é um dos elementos que nós pretendemos que esteja bastante claro como orientação geral para o processo educacional brasileiro e, portanto, para o trabalho de cada uma e de cada um de vocês. Acentuar, recomendar fortemente que todas as estratégias pedagógicas e a implementação curricular enfatize esse trabalho de trabalho colaborativo, de autoria, sempre. E uma autoria que não seja no vazio, seja uma autoria sempre ligada a processos de intervenção, qualquer que seja, mas na realidade em que essa criança vive, de intervenção dela própria, na sua condição familiar, na sua condição social e tudo mais. Nós acreditamos que isso pode produzir bons resultados. Países que estão tradicionalmente até no topo das avaliações internacionais, como é o caso da Finlândia, né, eles estão fazendo, não é só a Finlândia, mas outros países também, mudanças parecidas como essas que nós estamos agora procurando fazer no Brasil, com a BNCC, relacionados a um tipo de organização curricular desta maneira, não mais uma organização curricular de maneira fragmentária e disciplinar,
mas trabalhando muito mais por áreas de conhecimento, uma educação baseada em projetos, uma educação baseada em projetos de natureza colaborativa, uma educação de natureza baseada em projetos colaborativos com perspectiva de intervenção na própria situação. Então, o que nós pretendemos no desenvolvimento curricular é fazer o que muitas escolas aqui em Suzano com certeza fazem. Em algum momento, fazer com que as suas crianças conheçam, por exemplo, a situação ambiental do bairro em que vivem e que possam produzir ideias e propostas em relação à solução dos problemas ambientais daquela vila, daquele bairro e tudo mais. Porque isso traz significado ao processo de aprendizagem. Já não é algo abstrato, mas algo que diga respeito ao seu próprio cotidiano. Esse é um elemento que está razoavelmente contido em várias fases aqui da proposta do Ministério da Educação, que, como eu disse, não é deste Ministério da Educação. Essa proposta ela vem da contribuição de muitos movimentos, de centenas de milhares de educadores, e em muitos momentos, inclusive em vários governos. Então, não se trata de uma base nacional comum curricular do MEC deste governo, do governo do PT, não é isso. Nós queremos que isso seja, de fato, um legado para o país, um legado que tenha persistência, que tenha consequências educacionais por uma quantidade razoável de tempo, mas que seja dinâmico. Quer dizer, ele tem perenidade, mas uma perenidade dinâmica, e a dinâmica, como base, não é currículo, essa dinâmica vai ser, de fato, organizada pelo trabalho de cada uma e de cada um de vocês. Eu termino aqui a minha exposição, eu vou me colocar à disposição, no tempo que restar, para algum diálogo aqui inicial com vocês, mas terminando como comecei, pedindo ajuda. Os membros do Conselho Nacional de Educação são brasileiras e brasileiros que amam o país e que são apaixonados pela educação. Nós não recebemos salário para ser do Conselho Nacional de Educação, quer dizer, é uma doação ao país. Eu, sinceramente, me sinto privilegiado por estar, nesse momento, não apenas atuando no Conselho Nacional de Educação, mas com a tarefa de presidir meus colegas lá do Conselho, que têm essa imensa responsabilidade de oferecer ao país um legado que possa contribuir para a educação de boa qualidade como um direito de todos. A Base Nacional Comum Curricular, ela não vai resolver todos os problemas da educação. Eu estava, antes de chegar aqui, examinando o instituto que eu presido, que é o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Nós temos uma linha muito tradicional de pesquisas a respeito de financiamento da educação. Então, eu estava vendo o mapa dos recursos do Fundeb, do município de Suzano, vi exatamente quais são a quantidade de recursos que deve ser destinado para o magistério, sei o que o município dá para o Fundeb, quanto que ele recebe para o Fundeb, os 88 milhões de reais que o município deve receber do Fundeb esse ano, é um recurso menor do que o recebeu o ano passado, porque o Fundeb ele reflete as crises e a crise econômica hoje no Brasil. Enfim, eu estava vendo toda essa situação, mas é uma situação que permite que a gente se posicione para dar ao país, como eu estava dizendo, um legado importante para aquilo que você não vai resolver todos os problemas. O Fundeb, aliás, a Base Nacional Comum Curricular, ela avança nesses pontos que eu procurei indicar, mas tantos outros, como falta de dinheiro, os problemas de formação inicial de professores, a infraestrutura nas escolas, tantos problemas relacionados à carreira e tantas coisas ainda precisam ser resolvidos. Nós temos preocupações. Quando o governo brasileiro, agora recentemente, aprovou uma medida provisória transformada depois em lei, limitando os dispêndios da área federal, vocês viram, a emenda, se não me engano, é 55, 95, nem me lembro qual é. Bom, esta medida governamental terá como consequência retirar da área da educação 330 bilhões de reais da educação brasileira. Então, às vezes as pessoas, que bom, o Estado vai fazer economia. Pois bem, mas
fazer economia com a educação não é uma boa economia, porque a educação nunca pode ser considerada como despesa. A educação é o mais importante investimento que um governo pode fazer. Eu estava dizendo, né, e fiquei muito feliz de ouvir do prefeito e do secretário, que são pessoas da área da educação, né, o apreço, o carinho e o compromisso deles de fazer da educação o carro-chefe de desenvolvimento do município. Eles estão absolutamente certos, né, porque pode ser que a educação não dê voto, né, frequentemente a educação não dá voto, mas a educação faz a história, e é aquela história que a gente imagina para o país. O sonho de Brasil está sendo feito em cada sala de aula. Então, ela é um processo generoso. E mesmo quando a gente considera as questões e as dificuldades da administração, em caso de dúvida, de aperto e de dificuldade, salvemos sempre a educação, sempre. Ela deve ser preservada. Nós podemos, às vezes, interromper uma obra viária, uma obra de saneamento, mas daqui a pouco, melhoram as contas públicas, a gente retoma. Na educação, qualquer processo de desequilíbrio, isso terá reflexos durante muitos e muitos anos e muitas décadas. Então, é uma planta sensível à educação. E ela deve ser sempre cuidada, regada, considerada protegida, mesmo diante das oscilações próprias da política, da administração, das finanças e do orçamento. Então, é claro, Base Nacional Comum Curricular, ela não é a salvação da lavoura, como se diz, ou não é a salvação da pátria, mas ela é um ingrediente indispensável para que nós possamos fazer avanços consistentes na educação como direito de todos no país. Eu peço a ajuda de vocês em torno dessa tarefa que nós estamos realizando no Conselho Nacional de Educação. Né, vou deixar... Eu tinha preparado uma apresentação, mas por conta da luminosidade do ambiente, seria até bobagem eu tentar exibi-la aqui, né? Mas ela está aqui, eu vou deixar à disposição. Nela contém, inclusive, o meu endereço, como também é fácil de encontrar os endereçamentos do Conselho Nacional de Educação, dos conselheiros e tudo mais. Nos ajudem, né? Porque nós temos, de fato, com o firme propósito de dar ao país o melhor legado possível nesse instante, com as nossas condições, para que nós tenhamos, volto a dizer, a educação de qualidade como um direito de todos e de cada um dos brasileiros, crianças muito pequenas, jovens e adultos, que dependem de nós, educadores, para que esse direito seja consagrado. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição de vocês para a gente ainda ter alguma conversa, se tiver interesse. Obrigado.